Bom, vamos lá. Números complexos agora na forma trigonométrica. Nós vimos na forma algébrica que um número complexo pode ser escrito assim, ó. Z igual a A mais BI, né? De modo que esse A é uma parte real, representada aqui no eixo das abscissas, e o B é a parte imaginária, representada no eixo das ordenadas, né? Tá aí um exemplo, então, da representação desse número, de modo que ele é um ponto aqui no plano complexo, no plano de Argand-Gauss, né? Bom, vamos pôr aqui o pontinho, ó. Esse é o nosso Z, correto? Agora, nós vimos também que, para além desse número complexo, né, temos também um módulo possível de ser calculado, né? O módulo desse número complexo é a distância dele até a origem desse plano. Então, se nós traçarmos aqui, né, um segmento que sai dessa origem do plano e segue até o número complexo, nós temos aqui o módulo de Z. Bom, e nós também vimos aqui, ó, uma particularidade sobre a inclinação, né? Esse ângulo formado entre o módulo e o eixo das abscissas. Nós chamamos esse ângulo de θ, né? Ele também é chamado de argumento do número complexo, tá? Bom, dito isso, vamos trocar uma ideia para ver então o que é essa forma trigonométrica, né? Bom, o que nós vimos até agora, bem rapidamente, sobre aspectos trigonométricos aqui dentro? Nós temos um triângulo retângulo aqui, tá? De modo que, ó, se eu for pensar em, né, razões trigonométricas do triângulo retângulo, dá para a gente escrever o cosseno e o seno, né, desse ângulo θ. Então, uma das características que nós já trabalhamos é isso, olha, seno de θ. O que é seno por definição? Cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa do triângulo. O cateto oposto é esse pedaço que está à frente dele. Ora, repara que o tamanho dele é o mesmo tamanho do B, né? É esse tamanho aqui, ó. Nós já discutimos sobre isso no outro vídeo aí, tá? Então vou ser bem breve, né? Então aqui você tem cateto oposto B sobre a hipotenusa. O que é a hipotenusa de um triângulo retângulo? É o segmento que está oposto ao ângulo de 90 graus. No caso aqui é o módulo de Z. Mesma coisa aqui para o cosseno. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente, no caso o que é adjacente é o que está ao lado, então é esse pedaço aqui, né, simbolizando A, tá bom? A parte real sobre hipotenusa, e aí não muda, né, módulo de Z. Beleza? Isso nós também já vimos aí. Mas repara o seguinte, ó, que dá para eu desenvolver um pouco mais essa fórmula se eu quiser isolar o B e o A. Ó, se eu, né, multiplico dos dois lados por módulo de Z, ou se você preferir, passa esse Z que está no denominador multiplicando o seno, nós vamos ter o seguinte, ó, módulo de Z vezes o seno de θ é igual a B. E embaixo a mesma ideia, ó, módulo de Z vezes o cosseno, no caso aqui, né, cosseno de θ é igual a A. Mas repare que A e B estão escritos aqui na forma algébrica. Então, o que acontece se eu substituir? Né? Se no lugar do A, eu vier aqui e colocar, ó, no lugar do A lá na fórmula, eu coloco o que nós descobrimos que ele também significa aqui, ó, Z cosseno θ. E no lugar do B, a gente coloca aqui Z seno θ. Vamos experimentar para ver isso daí, ó. Então, isso daí implica que o número complexo Z, ó, em vez de ser escrito como A, eu vou escrever então Z cosseno θ, ó. Z cosseno θ, né? Repara que tem um mais aqui, mais. No lugar do B, então nós vamos escrever aqui o Z seno θ. Módulo de Z, perdão, seno θ. Olha só. E o I, né? Não podemos esquecer do I, que também aparece lá na forma algébrica. Então isso aqui ainda vezes I. Beleza? Então, só pode colocar aqui um parênteses no θ, para não confundir e achar que o θ que está multiplicado por i. Na verdade, é o z seno de θ que está multiplicado por i, né?
Afinal de contas, lá atrás era o b que estava multiplicado por esse i. Repara que deu uma mudada e agora nós escrevemos o número complexo z baseado em um ângulo. Por isso a forma trigonométrica dele, né? Mas dá para melhorar um pouquinho. Repara, se você perceber, nós temos uma soma. Na primeira parcela da soma nós temos o módulo e na segunda parcela nós temos o módulo aparecendo de novo. Então é possível colocar em evidência esse módulo. Então vamos lá. Ó. Z é igual. Módulo de Z vou colocar em evidência, então preciso abrir aqui um parêntese. O que sobrou na primeira parcela? Repara, sobrou só o cosseno de θ. Cosseno de θ. Mas na segunda parcela sobrou o seno de θ vezes i, né? Porque o z já está em evidência, o módulo de z está em evidência. O que é comum da gente fazer? A gente inverter isso. Como é uma multiplicação, é comum de você ver escrito i vezes seno de θ, tá? Em vez do i aparecer no final. E aí também não tem nem essa complicação do parêntese aí, confundir que é o θ que está multiplicado por i. Tá aqui, galera, forma trigonométrica do número complexo, né? É módulo de z, né? Abre um parêntese aí, cosseno θ mais i seno θ. Vamos para exemplos numéricos para ficar ainda mais claro o que está acontecendo. Ó. Você pega esse número complexo aqui, ó, 3 mais 3i. O que ocorre? Vamos demarcar ele aqui. Nós temos a parte real aqui, né, A, e a parte imaginária B. Então, na parte real, vou colocar aqui, ó, 3. E na parte imaginária também, coincidentemente, né, 3. Beleza? O número complexo z vai ser esse pontinho aqui, tá? Também chamado de afixo, né? Então, tá aqui o pontinho z. Beleza. Só que nós queremos ele na forma trigonométrica, que ele já está na forma algébrica. Então, o que nós precisamos pensar? Olha, para a forma trigonométrica, nós acabamos de ver, se você quiser já jogar na fórmula, já joga aí, tá? Agora, eu vou fazer passo a passo para você ver com o número, né, isso acontecendo. Então, nós vamos precisar do módulo, beleza? Então, tá aqui o módulo de z. Vamos observar que aqui nós temos o argumento chamado de θ e aqui um triângulo retângulo, tá? Então, repara, para você ver aqui, ó, nós temos um triângulo retângulo. Vou fazer ele um pouco maior aqui, ó. Aqui vale 3 por conta do b, aqui também vale 3, aqui é o módulo de z que não determinamos ainda, e aqui é o θ. Né? Então, de cara, né, o que nós vamos escrever aqui? Ó? O módulo de z, já que nós vamos precisar dele, e agora com números, né? Bom, o que é o módulo de z? Repara que ele é a hipotenusa, né? Nós já trabalhamos isso em um vídeo anterior também. Ele é a hipotenusa do triângulo retângulo, então dá para usar o teorema de Pitágoras. Ele ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Né? Então você tem que o módulo de z ao quadrado é igual, né? Aqui 3 ao quadrado 9 mais 9. Então aqui você tem que o módulo de z, aí eu já vou colocar o quadrado como raiz aqui do outro lado, raiz quadrada de 18, que é 2 vezes 9, né, pessoal? Deu para ver ali em cima também, ó. 2 vezes 9. Isso é importante porque nós podemos tirar o 9 da raiz, né? Então, módulo de z vai ficar igual a... O 9 sai da raiz como 3 e o 2 fica preso lá ainda, né? Tá, então tá aí, 3 raiz de 2. Vamos trocar a página aqui, ó. Então, o módulo de z é igual a 3 raiz de 2. Bom, nós temos na sequência que determinar A e B, né? Bom, nós vimos aqui, ó, pelo triângulo retângulo, que dá para aplicar seno e cosseno. Então, o seno de θ, é igual a cateto oposto, né? E aí você pode lembrar da fórmula lá do primeiro slide, tá vendo? Ó? Se você quiser lembrar aqui, tudo bem. Né? Mas é melhor economizar um pouco na memória. Então, seno é cateto oposto, que é 3, sobre a hipotenusa, que é o próprio módulo de z, que nós já determinamos e eu reescrevi ele aqui, ó, 3 raiz de 2. Beleza? Repare que aqui tem uma simplificação, tranquilo. E aí nós vamos ter aqui, ó, 1 sobre raiz de 2.
Não é legal deixar a raiz no denominador, né? Não é convencionado ficar dessa maneira. O que que nós fazemos? Multiplicamos por raiz de 2 em cima e embaixo. Então, 1 vezes raiz de 2 vai ficar raiz de 2. E embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 fica raiz de 2 ao quadrado. Ou raiz do 4, que é 2. Beleza? Bom, qualquer dúvida, deixa aí, né, o seu questionamento sobre essa técnica aí, né? O objetivo do vídeo não é se aprofundar muito nisso, não. Mas é possível discutir em outro. Bom, aí, o que nós temos aqui, ó? O cosseno da mesma maneira, né? O cosseno de θ é cateto adjacente. Quem está adjacente ao θ aqui também é o 3. Então, 3 sobre hipotenusa, que continua sendo 3 raiz de 2 por conta do módulo ali. Então, de novo, né? Não vou economizar na conta. Simplifica, né? Raiz do denominador fica raiz de 2 sobre 2. Bom, o que você tem que fazer aqui, né? Nós já sabemos que a ideia aqui do número complexo na forma trigonométrica vai ser assim, ó, z é igual módulo de z, abre um parênteses, cosseno de θ mais i seno de θ. Eu reproduzi a fórmula aqui, mas você não precisa reproduzir, né? Você percebeu ali que é só substituir a e b, que vai ficar tranquilo também. Mas eu acho que aqui já convém fazer isso. Bom, tá vendo que o cosseno de θ, ele deu raiz de 2 sobre 2? Ó, deu raiz de 2 sobre 2. E o seno também, né? Tá aqui o seno também. Se você trouxer esses números direto para cá, aqui e aqui, o que você está fazendo? Você está reescrevendo na forma algébrica. Não vai adiantar nada, tá? Depois a gente até pode fazer essa verificação. Então, o que você tem que parar para pensar, que eu acho que aqui é o grande pulo do gato, né? É determinar o argumento mesmo, determinar o θ. Então, peraí, vamos parar para pensar, olha. Para qual ângulo o seno e o cosseno é raiz de 2 sobre 2? Né? Então, se você pegar lá aquela tabela, o seno, o cosseno, né? Deixa eu fazer por baixo aqui, ó. Seno, o cosseno e a tangente não vai ser útil aqui. Do 30, os ângulos notáveis, ó, do 45 e do 60, você vai se lembrar que esse raiz de 2 sobre 2 aparece aqui, ó, para ambos. Né? Raiz de 2 sobre 2 é para 45. Certinho? Então, nos parece que esse ângulo é de 45 graus, tá? Nos parece que ele é de 45 graus. Há uma indicação disso, então, né? O que você tem que verificar, então? Ó, θ igual a 45 graus. O que você tem que verificar? Você tem que pensar se realmente esse quadrante está correto, porque às vezes você vai ter um ângulo que tem o seno ou o cosseno no mesmo valor, que você está observando, e esse ângulo está em outro quadrante. Aí você vai para aquela outra tabela lá, ó, setaco mais, né? Nós abordamos isso de forma bem didática, assim, mais direta, mais detalhada, perdão, em um outro vídeo. Aqui eu vou direto para esse macetezinho, ó. O seno ele é positivo, né, no primeiro e no segundo, a tangente no primeiro e no terceiro, e o cosseno no primeiro e no quarto, tá vendo? Então, 12, 13, 14. Esse é o macete. Então, repara, olha, o que aconteceu aqui? Ambos são positivos, raiz de 2 sobre 2. Então, ó, onde o cosseno vale raiz de 2 sobre 2? Provavelmente no 45, mas você tem outros representantes desse 45, no segundo, no terceiro, no quarto quadrante. Para desempatar, você olha aqui, ó, o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto, e o seno é positivo no primeiro e no segundo. Tá vendo que o primeiro se repete? Então, de fato, é no primeiro quadrante, portanto, 45 graus. Tá? Não é comum deixar em graus. O comum é transformar em radianos. Tá? Então, aqui uma transformação muito rápida. Né? Você sabe que π radianos equivale a 180 graus. 45 é 1/4 de 180. Então, aqui você vai ter que, né? O θ é π dividido por 4. Na dúvida, faça aquela regrinha de 3 aí no cantinho, tá? Mas essa conversão ela é rápida porque é 1/4, né? Então é π dividido por 4 direto. Agora sim nós temos a forma trigonométrica, ó. Deixa eu até trocar aqui. Z é igual. Quem é o módulo de Z? 3 raiz de 2. Vamos
já calculamos isso anteriormente. E aqui, ó, você não vai pôr o cosseno de θ, você vai pôr o cosseno, né, de π sobre 4. Tá bom? Mais I seno de π sobre 4. Beleza? Faça o teste aí colocando raiz de 2 sobre 2, substituindo e depois multiplicando aqui o 3 raiz de 2 para você ver. Vai voltar na forma algébrica dele, né? Então aí não teria nenhum efeito, beleza?